Olá a todos, vamos para mais um vídeo aula da nossa coxa, que Deus nos abençoe. Essa carreira aqui, gente, é super simples e rápida de fazer. Na última aula nós terminamos aqui e agora nós vamos seguir fazendo um ponto baixíssimo nesse próximo ponto aqui, para nós chegarmos até aqui no cantinho, tá? Então, aqui no canto, nós vamos fazer 2 meio pontos altos, 2 correntes e 2 meio pontos altos. Então, como é meio ponto alto, nós já vamos dar uma laçada e já vamos introduzir aqui no canto, ó, para fazer o meio ponto alto, tá? Fiz o primeiro ponto alto, vou marcar ele com o marcador, para não me dar dúvida. Porque às vezes confunde, ó, aqui é o ponto baixíssimo, ó. Esse aqui já é o meio ponto alto. Então, a gente marca para não dar dúvida, até porque para a gente não perder tempo também, tá? Procurando onde é o início. Então, pronto. Então, olha, fizemos o primeiro ponto alto e são 2. O próximo meio ponto alto, dois meio pontos altos, 2 correntes e 2 meio pontos altos, ó, tá? Então, nós fizemos aqui no canto, no canto, 2 meio pontos altos, 2 correntinhas e 2 meio pontos altos. Assim será nos 4 cantos, tá, gente? Em todos os cantinhos nós vamos fazer isso. O próximo ponto, gente, olha, nós vamos fazer um meio ponto. Agora nós vamos trabalhar só com meio ponto alto, tá? Essa carreira é puramente de meio ponto alto e correntinho. Então, nesse primeiro ponto alto aqui, ó, dos 2 pontos altos do canto da carreira anterior, nesse primeiro ponto alto aqui, nós vamos fazer um meio ponto. Aí a gente chega pra cá, ó, a gente chega esses pontinhos do canto pra cá, tá vendo? Pra vocês fazerem no lugar certinho do ponto alto, tá? Então, vamos lá. Então, é um meio ponto alto neste primeiro ponto alto aqui, um meio ponto alto, ó, um meio ponto alto. E aí, a gente faz uma correntinha. Agora, nós vamos trabalhar somente nas correntinhas, tá, gente? Só nos espaços onde tem a correntinha, ó. Nesse espaço, nesse aqui, nesse espaço, ó. Só onde tem os buraquinhos, os espacinhos, é que a gente vai trabalhar, tá bom? E sempre um meio ponto alto e uma correntinha, tá? Para dar distância. Então, já dei a corrente, já fiz a correntinha aqui. Nos próximos passos, um meio ponto alto. Ó, super simples. Uma correntinha no próximo espaço, meio ponto alto. Uma correntinha no próximo espaço, um meio ponto alto. E assim a gente vai. Na carreira inteirinha, ó, uma corrente no próximo espaço, um meio ponto. Eu falo um meio ponto, gente, mas é um meio ponto alto, tá? Então, olha, uma correntinha, no próximo espaço, um meio ponto. Então, gente, ó, não tem mistério, tá? A carreira inteirinha vai ser assim. Agora, lembrando, gente, eu sempre faço isso com vocês. Eu sempre chego lá no final dessa lateral, eu dou uma paradinha no vídeo, na gravação, para fazer com vocês. Mas, de antemão, eu já vou falar que, para lembrar que quando chegar no final aqui desta lateral, que é a primeira lateral que a gente está fazendo, ó, quando chegar aqui no finalzinho, a gente vai repetir o que nós fizemos aqui. Ou seja, quando nós formos fazer o canto, lembrar que nesse último aqui, nesse último ponto alto aqui, por que último? Porque aqui foi no primeiro. Então, a gente tem que respeitar essa proporcionalidade, tá? Se no início foi no primeiro, no final vai ser no último. Tá bom, gente? Então, no último ponto alto do canto da carreira anterior,
No último ponto, nós vamos fazer esse meio ponto que nós fizemos aqui, nós vamos fazer um meio ponto alto aqui também, tá? É sempre assim, gente, o que a gente faz no início, a gente repete no final, da mesma lateral, tá? Aí, quando virar aqui, quando virar para cá, a mesma coisa, faz o canto e no primeiro ponto alto, a gente faz o meio ponto alto. Aí faz correntinha, aí faz um meio ponto, correntinha, um meio ponto, correntinha, um meio ponto, tá? Mas quando chegar aqui no finalzinho dessa primeira lateral, eu vou fazer junto com vocês, tá bom, gente? Eu não abandono vocês, não, tá bom? Já já eu paro aqui, quando eu chegar lá no finalzinho, eu dou uma pausa aqui e volto para falar com vocês, tá bom? Então, gente, olha, eu tô chegando aqui no finalzinho aqui, ó, da primeira carreira. Deixei um pouquinho de pontos aqui para fazer com vocês, ó. Próximo espaço, a gente faz outro meio ponto, outra correntinha. Nesse espaço grande aqui, ó, um meio ponto, uma correntinha e aquele meio ponto que eu falei para vocês para fazer no último ponto alto da carreira anterior, do canto, tá? Lá no início é no primeiro ponto alto. Aqui no final é no último ponto alto. Como aqui, ó, tá? No início é no primeiro ponto alto. Quando chega lá no final, que é aqui, digamos assim, aí a gente faz um meio ponto no último ponto, tá? Quando vai começar é no primeiro. Quando termina a lateral é no último, tá? É só isso. Então, ó, um meio ponto no último ponto alto, a gente faz um meio ponto e aí a gente faz o ponto direto, não faz correntinha aqui não, tá? Aí nós vamos fazer 2 meio pontos altos, ó. 1, 2, 2 correntinhas e 2 meio pontos altos, tudo dentro do mesmo cantinho, tá? E aí a gente faz aquele meio ponto alto no primeiro ponto alto que eu falei, ó. É o primeiro e o último ponto alto perto do canto que a gente sempre trabalha ele. Pronto. O que eu fiz aqui, ó, um meio ponto no último ponto, faz o canto e um meio ponto no primeiro ponto. Sempre vai ser assim, tá? Agora vamos começar, ó, o pontinho propriamente dito. Gente, essa carreira que eu fiz aqui, desde o início que eu falei com vocês até agora, foi super rápido, super rápido. Muito bom de fazer esse ponto aqui que vai rapidinho, tá? Então vamos lá. Então, olha, eu fiz a correntinha. Não confundir que aqui não tem espaço, ó. Aqui são os 2 pontos, tá? É no espaço da correntinha. Um meio ponto, uma correntinha e aí a gente vai, tá? Ó, meio ponto, uma correntinha, um meio ponto, uma correntinha e a gente vai. Agora, eu vou até o final da carreira, tá bom, gente? Quando chegar lá no final, a gente termina junto, tá bom? Então, gente, olha, eu terminei aqui, cheguei, gente, super rápida essa carreira, viu? Quando vocês fizerem, vocês vão ver como é rápida de fazer. Então, olha, eu cheguei aqui, ainda vou fazer mais essa correntinha aqui, ó, eu já tinha feito, eu vou fazer junto com vocês. Eu fiz um meio ponto alto aqui, no penúltimo espaço, uma correntinha e mais um meio ponto no último espaço, tá? E aí a gente faz outra correntinha. Agora, nós começamos aqui, olha, onde está o marcador. Esse foi o primeiro meio ponto alto que nós fizemos dentro do canto, né? Mas nós temos que fazer aquele um meio ponto alto na direção do ponto alto, do primeiro ponto alto do canto da carreira anterior, tá? Porque a gente faz no primeiro e faz no último, lembra? Então a gente ainda tem que fazer ainda um meio ponto alto na direção do primeiro ponto alto. Como ele não está aqui visível o ponto dele, porque nós fizemos um ponto baixíssimo aqui, ó,
Nós fizemos um ponto baixíssimo, lembra? Toda vez que termina a carreira. Então, nós vamos fazer um meio ponto aqui no ponto baixíssimo, porque ele está na direção do ponto alto. Tá bom, gente? Por isso que eu falo com vocês, para quando fizer ponto baixíssimo, não apertar muito, porque a gente pode usar esse ponto baixíssimo como referência, tá bom? Então, nós vamos fazer o último meio ponto, não aqui, porque aqui foi nosso primeiro meio ponto alto, mas nós vamos fazer aqui, ó, nesse ponto baixíssimo aqui, que tá antes do primeiro meio ponto alto, tá bom? Ó, por isso que, ó, a gente não pode fazer apertadinho para a agulha ter facilidade de entrar, tá? Ó, tá vendo? Ele fica um pouquinho apertadinho, ó, mas passou, tá? Ó, um meio ponto. Agora sim, nós vamos terminar, tira aqui o marcador. Nós vamos terminar com um ponto baixíssimo no primeiro meio ponto da carreira anterior, que foi no canto, tá bom? Aqui a gente faz um ponto baixíssimo e sem apertar, gente, ó, só para correr, tá? Terminamos a carreira. Agora, nós vamos correr com um ponto baixíssimo aqui também, pra gente entrar aqui no cantinho, tá? Por que a gente corre, gente, com um ponto baixíssimo até entrar no cantinho? Pra gente não ficar cortando a linha, entendeu? Senão fica muitos nós aqui, muitas linhas cortadas, e não fica legal assim o acabamento da colcha. Então é preferível que a gente corra com um ponto baixíssimo e muito pouco ponto. Olha, é um desse aqui e o próximo a gente já entra, tá? Então não tem problema nenhum. É só não apertar o ponto baixíssimo, tá? Então agora nós vamos para a próxima carreira. E a próxima carreira nós vamos fazer 2 meio pontos altos no cantinho, 2 correntes e 2 meio pontos altos, igualzinho da carreira anterior, tá? Então vamos lá. O próximo ponto a gente faz o ponto baixíssimo, pra gente chegar mais pra frente um pouquinho, ó, tá? E aqui a gente já entra fazendo meio ponto alto. Então já vamos fazer diretamente, ó, tá? Um meio ponto alto, marcamos. Ó, eu marco aqui na primeira alcinha do ponto, tá? Então, são 2 meio pontos altos. Então, eu fiz um. No segundo, 2 correntinhas e mais 2. Tudo dentro do mesmo espaço do cantinho, tá? Ó, então aqui eu fiz o canto. 2 meio pontos altos, 2 correntinhas, 2 meio pontos altos. Agora, gente, deixa eu só puxar um pouquinho a minha colcha pra cá, porque ela fica totalmente em cima do meu colo, e aí não pode trabalhar com a colcha embolando em cima da gente, né? Então, vamos lá. Então, depois de acertadinho, é que eu tô aqui na minha mesa, então eu vou acertando aqui pro lado de cá. Então, a próxima carreira, que também é muito simples e muito gostosa de fazer, muito deliciosa, tá? De fazer. Então, olha, quando nós fizemos o cantinho da carreira anterior, o que nós fizemos? 2 meio pontos e mais um meio ponto no primeiro ponto alto, nós não fizemos? Então, nós ficamos com 3 meio pontos altos. Nesses 3 meio pontos altos, nós vamos fazer um meio ponto em cada um deles, tá bom? Então, nós vamos fazer 3 meio pontos altos, olha. Um meio ponto no primeiro ponto. Outro meio ponto alto no segundo ponto. E outro meio ponto alto no terceiro ponto. Isso que nós fizemos aqui, gente, de fazer um meio ponto alto nos 3 pontos altos, nos 3 pontos da carreira anterior, nós vamos fazer aqui também quando a gente der a volta, em todos os cantos, tá? Todos os cantos a gente vai fazer. Vai fazer 3 meio pontos altos antes, o canto, e 3 meio pontos altos depois, tá bom?
Porque antes nós vamos ter 3 pontos aqui. E depois nós vamos ter 3 pontos aqui também. Então, a gente vai fazer um meio ponto alto em cada um dos 3, tá? Agora, nós vamos trabalhar somente nas correntinhas, tá? E cada correntinha, ó, em cada espaço da correntinha, nós vamos fazer 2 meio pontos altos, só dentro da correntinha do espacinho, tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos fazer juntinho aqui. Ó, terminei o último meio ponto alto. No próximo espaço, eu vou fazer 2 meio pontos altos. Vou para o próximo espaço. 2 meio pontos altos. Ó. Pulo para o próximo espaço. 2 meio pontos altos. Deixa eu puxar meu fio aqui. Ó. Em cada espacinho dessa correntinha que nós fizemos na carreira anterior, no espacinho dela, nós vamos fazer sempre 2 meio pontos altos. Tá bom, gente? Gente, não tem nada mais fácil do que isso, olha. E é um pontinho tão lindo, gente, fica lindo demais. Lindo demais, tá? Contrasta com outros pontos, contrasta com ponto alto em relevo, que eu acho lindíssimo. Essa coxa tá linda demais, gente. Olha, sinceramente, eu nunca fiz uma coxa tão linda como essa. Ela é linda demais, linda. Depois, quando ela estiver prontinha, eu vou colocar ela na minha cama e vou fazer um vídeo curto para mostrar para vocês como fica bonita na cama, tá? Apesar de que a foto de todos os vídeos tem sido ela na cama, pronta. Bem, então vamos lá. Então, vocês entenderam? A gente faz, então, um meio ponto alto em cada um dos pontos altos, dos meios pontos da carreira anterior. E nas correntinhas, nos espaços delas, 2 meio ponto altos. 2 meio pontos altos, 2 meios pontos altos e vai. Toda a vida assim, sem fazer nenhuma correntinha aqui em cima entre um e outro não, tá? Somente isso, ó. Somente isso. Terminou os 2 aqui, pula para o espaço seguinte e faz mais 2 meio pontos altos. Terminou esses 2 aqui, pula para o espaço seguinte, mais 2 meio pontos altos. E nós vamos assim até o final. Tá bom? Quando chegar lá no final da carreira, dessa carreira que eu tô fazendo, vai ser a mesma coisa. Cadê a pontinha dela? Vai ser a mesma coisa, olha, o que eu falei pra vocês. Aqui, olha, eu tô na mesma lateral que eu comecei agora com vocês, tá? Nessa primeira lateral. Quando nós fizermos aqui, ó, no último espaço, os 2 meio pontos altos aqui, nós vamos fazer um meio ponto alto em cada um desse ponto aqui, ó. Em cada um meio ponto nesse aqui, um meio ponto nesse aqui e um meio ponto nesse aqui. E depois a gente entra no cantinho e faz o cantinho de 2 meio pontos, 2 correntinhas, 2 meio pontos. Não tem mistério, tá, gente? É só isso. Virou a carreira, os 3 pontos, os 3 meio pontos estão aqui. Um meio ponto em cada um deles, tá? E aí começa 2 no espaço, 2 no espaço, e vai até o final da carreira assim. Tá bom, gente? Vou dar minha pausa aqui. Quando chegar lá no finalzinho dessa lateral, eu volto para nós continuarmos juntas, tá? Então, gente, olha, eu tô chegando aqui no final da carreira, da lateral. Vou fazer alguns pontos aqui com vocês, ó. Preenchendo esse espacinho aqui com 2 meio pontos altos. O próximo espaço também, 2 meio pontos altos, como eu falei com vocês. E agora sim, ó, naqueles 3 pontos, tanto do início quanto do final, a gente faz um meio ponto alto em cada um deles, tá?
Então, ó, um meio ponto alto no primeiro ponto, um meio ponto alto no segundo ponto e um meio ponto alto no terceiro ponto, ó. E aí, dentro do cantinho, nós fazemos 2 meio pontos altos, 2 correntinhas e 2 meio ponto. Quando eu falo meio ponto, gente, eu já falei várias vezes aqui para vocês, né? Mas é bom assim repetir. Quando eu falo 2 meio pontos, quer dizer 2 meio pontos altos, tá? Então, olha, eu fiz os 3 meio pontos altos antes, fiz o cantinho e agora eu vou fazer os 3 meio pontos altos depois, tá? Então, a gente chega aqui um pouquinho pra cá, ó, pra poder fazer nesse primeiro ponto aqui, ó. Dar uma acertadinha aqui para não ficar frouxo o ponto. Então, 1, 2, opa, e 3. 3 meio pontos altos nos 3 pontos altos da carreira anterior. E aí continua. Imediatamente vem para o espaço seguinte e fazemos 2 meio pontos altos e aí segue sempre assim, tá? 2 meio pontos altos no espaço seguinte. E assim vai ser em toda a carreira, tá, gente? Eu vou fazer assim a minha carreira todinha aqui e depois eu volto pra gente terminar junto, tá bom? Então aqui, pessoal, olha, eu já terminei a carreira onde nós fizemos 2 meio pontos altos em cada correntinha. Já finalizei aqui com um ponto baixíssimo e agora nós vamos correr com ponto baixíssimo até nós chegarmos aqui no cantinho, tá? Então, olha, para começar a nova carreira. Então, aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui nesse próximo ponto, outro ponto baixíssimo aqui nesse próximo ponto. E aqui, na próxima carreira agora, nós vamos trabalhar somente com ponto baixo, gente, tá? Então, olha, como eu fiz aqui os 2 pontos baixíssimos, aqui no cantinho nós já vamos fazer já um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. Pronto. Em cada canto nós vamos fazer um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo, tá? Agora, em toda a extensão da carreira inteirinha, nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior, tá? Então, olha, vamos prestar atenção aqui numa coisa que eu quero que vocês atentem aqui, para que não falte ponto nas carreiras da colcha de vocês, tá? Esse primeiro ponto aqui, gente, olha, aqui nós temos aqui os 4 pontos do canto da carreira anterior, né? Esse primeiro ponto aqui, que nós estamos iniciando a carreira, esse primeiro ponto aqui, a correntinha dele tá aqui, ó, escondidinha aqui dentro, ó. Essas 2 correntinhas aqui correspondem ao primeiro ponto, tá? Então, entendido isso, vamos começar. Então, nós vamos fazer um ponto baixo aqui, nessas 2 correntinhas que correspondem a esse primeiro ponto aqui, tá? Então, ó, um ponto baixo. Primeiro, gente, eu quero marcar aqui. Quando é ponto baixo, eu gosto de marcar para não ficar aquela dúvida onde começou, tá? Então, não é duvidoso, né? Mas para que a gente não perca tempo procurando onde é o começo, tá? Então, a gente já marca aqui, ó, no primeiro ponto
porque é um ponto baixo, então a gente marca aqui o primeiro ponto, para nós não perdermos tempo procurando onde é o começo. Fiz aqui o primeiro ponto, ó, o primeiro ponto baixo no primeiro ponto da carreira anterior, e agora vamos seguindo, tá? Então, é um ponto baixo. Gente, essa carreira é só isso, tá? É um ponto baixo sobre cada ponto da carreira anterior. Então, assim, sem mais delongas, vamos continuar nossa carreira, porque a carreira é somente isso, ó, ponto baixo, tá? Nada mais, tá, gente? Então, não precisa tanta explicação. Quando nós chegarmos lá no final desta lateral, deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês. Olha, aqui tá o último ponto, tá vendo? Nós temos aqui, ó, o último ponto aqui. Quando nós chegarmos aqui no último ponto, já pula para dentro do cantinho e faz um ponto baixo, duas correntinhas e outro ponto baixo, tá? Quando chegar aqui no último. Começando aqui a lateral, lembre-se que essas duas correntinhas aqui correspondem a esse primeiro ponto aqui, tá bom? Então é isso, gente. Então, olha, eu não vou parar o vídeo, como eu sempre faço, quando chegar aqui no final da primeira lateral onde nós estamos, tá? Não vou parar aqui não, já vou seguir direto e vou fazer a carreira toda, tá? Porque é super simples, é somente ponto baixo, tá bem? Então, vou até o final e aí eu volto quando eu chegar aqui, ó, no comecinho, pra gente iniciar a próxima carreira, tá bem? Bem, então nós chegamos aqui, olha, quase no finalzinho, e eu dei uma pausa aqui. Só um minutinho, gente, deixa eu só puxar meu fio aqui, que ele vai entrando aqui debaixo da colcha. Pronto. Então, gente, olha, eu quis parar aqui para não chegar totalmente no final para mostrar para vocês. Lembra que nós fizemos aqueles dois pontos baixíssimos na outra carreira para poder chegar aqui no cantinho? Então, é por isso que eu falo para vocês, para não apertar muito, olha, para a gente poder entrar com a agulha, ó, facilmente, tá? Aqui, nós estamos terminando de fazer a carreira de ponto baixo. Ainda não é ponto baixíssimo, tá? Eu tô andando sobre o ponto, eu estou fazendo ponto baixo nos pontos baixíssimos, só para mostrar para vocês que a gente tem que deixar os pontos baixíssimos não tão soltos, mas normal, como se fosse um ponto baixo, tá? Bem, então aqui eu cheguei no final da carreira de pontos baixos, e agora nós vamos fazer a próxima carreira. Então, olha, o cantinho está aqui, né? A correntinha. Nós temos esse ponto aqui para fazer o ponto baixíssimo, para correr, para chegar aqui, para correr nele e chegar aqui dentro do cantinho, para a gente começar a fazer propriamente dita a carreira. Eu vou tirar aqui o marcador. E aí sim, aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo, olha, eu procuro manter ele normal, como se eu fosse fazer um ponto baixo. Só entro aqui, gente, ó, só isso, tá? Sem apertar nem nada. Aqui no cantinho, agora nós vamos começar a próxima carreira. Aqui no cantinho das duas correntinhas, dentro do canto, nós vamos fazer dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Então, a gente entra aqui para fazer aquelas duas correntinhas iniciais, ó. Então, a gente puxa, entramos, e agora sim a gente faz duas correntinhas, tá? Um ponto alto, porque são dois. Duas correntinhas, uma,
e duas. E 2 pontos altos, tudo dentro do mesmo cantinho, tá? Puxa um pouquinho para cá, para ele não ficar embolado ali um ponto em cima do outro. Pronto. Não vamos precisar de colocar marcador, porque o ponto alto já está dizendo por si só que ele é alto, então ele fica bem visível. Então eu vou guardar aqui o meu marcador. E agora sim. Então, gente, olha, essa carreira, nós vamos fazer aquele pontinho V, lembra aquele pontinho V? Faz aquele formatinho de V? Então, olha, é feito assim. Nós vamos pular os 2 primeiros pontos e vamos fazer um ponto V. O ponto V é aquele que é um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Tudo no mesmo ponto, tá? Então, a gente pula os 2. Olha, tomar cuidado que o primeiro é esse aqui, tá? Que ele às vezes fica escondidinho por causa desse ponto aqui do canto. Então, o ponto do canto, às vezes, ele esconde o primeiro pontinho. Vocês dão uma puxadinha aqui, ó. Você vai ver que ele tá aqui o primeiro pontinho, tá? Então, vamos lá. Então, olha, a gente pula os 2 primeiros. No terceiro, a gente vai fazer... Gente, deixa eu só diminuir um pouquinho esse zoom aqui, que eu tô achando que tá muito... Pronto. Tava muito próximo e era capaz até de desfocar aqui. Bem, então vamos lá. A gente pulou os 2 primeiros pontos, tá? E no terceiro, a gente faz o ponto V. O ponto V é um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar, no mesmo ponto, tá? Então, a gente fez, ó, o ponto V. Pula de novo 2 pontos e no terceiro, outro ponto V. Gente, a carreira é só isso, tá? Não tem mais nada, olha, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. E fizemos um ponto V. Ele é muito lindinho. Ele é muito lindo esse ponto. Então, a gente, de novo, a gente pula 2 pontos seguintes. No próximo, que é o terceiro, a gente faz o ponto V. 2 correntinhas, outro ponto alto no mesmo lugar para formar o ponto V. De novo, pulamos 2, no terceiro, a gente faz o ponto V. 2 correntinhas e outro ponto alto para formar o ponto V. Então, o ponto V é isso, gente. É um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto, tá? Então, nós vamos correr assim pela carreira inteirinha, tá bom? Quando chegar lá no final, a gente vai fazer a mesma coisa. Como nós pulamos aqui no início, faz o canto, pula 2 e faz o ponto V, lá no final dessa lateral, nós vamos fazer a mesma coisa. Os 2 últimos pontos, a gente pula eles e faz o cantinho, tá? Aqui, olha, deixa eu mostrar aqui, porque eu vou seguir agora essa carreira inteirinha, tá, gente? Ó, quando nós chegarmos aqui, deixa eu abrir ele aqui com a agulha, porque quando a gente faz, fica assim perfeitinho, né? Depois que a gente vai fazendo um ponto sobre o outro, ele vai abrindo. Ó, aqui tá o cantinho, tá? Então, a gente vem fazendo ponto V, ponto V, ponto V, até chegar aqui no final. Quando chegar aqui, ó, a gente pula esses 2 pontos aqui, deixa eu chegar bem pertinho. A gente pula esses 2 pontos últimos aqui e faz o cantinho. Virou, pula de novo, fez o canto, pula esses 2 e no terceiro faz o ponto V, tá? Assim a carreira inteirinha, tá bom, gente? Eu vou fazer minha carreira inteirinha sem dar pausa para chegar no final dessa lateral, nada disso, tá bom? Porque esse ponto é super simples, não tem, assim, mistério, tá? Então, vou fazer minha carreira aqui inteirinha. Quando chegar aqui, ó, no comecinho dela, que nós fizemos o ponto alto, a correntinha, aí eu venho e termino aqui junto com vocês, tá bem?
Gente, eu fiz uma correção aqui. Nós vamos fazer da seguinte forma. Eu falei para vocês para nós fazermos o ponto V com um ponto alto e duas correntinhas e um ponto alto, né? Nós vamos fazer, ao invés de duas, nós vamos fazer uma correntinha, tá? Porque eu estava percebendo que ele estava abrindo muito o ponto. Então, nós vamos fazer, ao invés de um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, como eu fiz aqui, tá? Vai ficar melhor. E essas modificações a gente costuma fazer mesmo durante o trabalho, tá? Então deixa eu dar um menos um aqui, porque às vezes eu dou um zoom muito grande para poder ficar tão perto para vocês, e às vezes fica perto até demais. Então, olha, nós pulamos aqui, ó, pula 2, a única alteração é a correntinha, tá, gente? Só isso, o resto permanece. Então, pulamos 2 pontos, e no terceiro a gente faz um ponto alto. Ó, agora sim, ao invés de duas correntinhas, como a gente fez no comecinho, eu ainda estou no começo, tá? Não estendi, não. Então, ao invés de fazermos duas correntinhas, nós vamos fazer uma correntinha apenas, tá? E outro ponto alto no mesmo ponto. Olha, vocês vão ver que fica mais delicadinho, ele não abre tanto o ponto, tá? Então, a alteração é só essa. Então, nós vamos pular 2 pontos, como eu falei. No terceiro ponto, a gente faz um ponto alto. De novo, uma correntinha e não duas. E no mesmo lugar, outro ponto alto. Tá, gente? Então, entendido, né? Nós fizemos uma alteração de duas correntinhas aqui no meio para uma correntinha. Ao invés de duas, nós fazemos uma correntinha, tá? Então, nós vamos fazer desta forma: um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Tá bom, gente? Bem, gente, então aqui, olha, eu terminei aqui a carreira, fechei aqui com um ponto baixíssimo. No próximo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E nós vamos entrar aqui no cantinho também com um ponto baixíssimo, tá? Agora eu vou explicar como que vai ser essa próxima carreira. Nós vamos trabalhar essa carreira com ponto alto e ponto baixo, tá? Então, aqui no canto, no cantinho, nós vamos fazer 2 pontos altos juntos. Então, vamos subir 2 correntinhas e um ponto alto pela metade, e a gente encerra aqui os dois, tá? E vamos fazer uma correntinha. Agora, nós vamos fazer 2 pontos altos juntos, ó. Um ponto alto pela metade, o outro também, sobram 3, arremata, uma correntinha. De novo, um ponto alto pela metade, outro ponto alto pela metade, arrematamos os 3 e fazemos uma correntinha. Mais um, porque são 4, tá? A gente chega aqui um pouquinho pra cá, ó, pra não ficar um intercalado em cima do outro, sobrepondo, né, em cima do outro. Então, aqui, olha, nós fizemos 4 grupos de 2 pontos altos juntos, fazendo uma correntinha entre um grupo e outro. Então, nós temos 4 grupos de 2 pontos altos juntos e 3 correntinhas, tá? Porque quando nós encerramos o último, a gente não faz correntinha, tá? Então, olha, aqui, gente, nós temos aqui esses 2 pontos altos juntos aqui do canto da carreira anterior. Nós vamos trabalhar no segundo ponto alto. Nós vamos fazer um ponto alto em relevo, pegando lá por trás, tá? A gente entra aqui, ó, entre um ponto alto e outro, vamos lá por trás e a gente puxa o fio e a gente faz o ponto alto normal, ó, tá?
Esse é o ponto alto em relevo que nós já fizemos nas carreiras anteriores, tá bom? Nesse próximo ponto aqui, nesse próximo Vzinho aqui, nós vamos fazer um ponto baixo, ó, um ponto baixo. No próximo V, nós vamos fazer esse grupo que nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui no próximo Vzinho, tá? Então, eu vou andar um pouquinho mais rápido, sem explicar muito, porque vocês já pegaram como que faz o ponto alto, os dois pontos altos juntos, né? Então, aqui são 4. Aqui nós temos 3, mais uma correntinha e mais um grupo. Vamos puxar um pouquinho para cá, ó, para dar o espaço direitinho, tá? Então, pronto, olha. Aqui a gente não faz mais correntinha. Então, olha, o grupo que nós fizemos aqui no canto, nós vamos repetir aqui também. Repetimos aqui, né? Lembrando que tem que fazer sempre uma correntinha entre um grupo e outro, tá bom, gente? Então, são 4 grupos e 3 correntinhas. Olha, 1, 2 e 3, tá? Então, olha, o ponto seguinte vai ser um ponto baixo. Agora sim, tem uma pequena diferenciação. 1, 2, 3 correntinhas e um ponto baixo. Eu vou fazendo aqui, tipo meio rapidinho, mas depois eu volto para explicar com calma, tá bom? Vamos fazer o grupo de novo, de 2 pontos altos juntos 4 vezes, uma correntinha, outro grupo de 2 pontos altos juntos, outra correntinha, o terceiro grupo e outra correntinha. Pera, gente, que eu não gostei desse ponto aqui e eu vou desmanchar porque ele ficou meio bambo, ele ficou meio frouxo aqui, ficou horrível. Aí, terceiro, outra correntinha. Até chegar ao quarto grupo, a gente vai fazendo correntinha entre um e outro. Arremata as 3 e acabou. Então, nós fizemos aqui também, olha. 1, 2, 3 e 4 grupos, fazendo uma correntinha entre um e outro. Terminou o último, não faz mais correntinha. A gente vem no próximo Vzinho, fazemos... Gente, desculpa, mas esses barulhos são inevitáveis. Eu tenho 2 cachorras aqui em casa, gente, desculpa, mas vamos lá. Faz parte, né? Ruído e barulho faz parte da nossa vida, né? Então, olha, um ponto baixo, terminamos o grupo, um ponto baixo, 3 correntes e no próximo V, outro ponto baixo. Então, gente, a carreira... Deixa eu puxar aqui meu fio aqui, ele tá prendendo a minha colcha aqui. Ó. Deixa eu colocar assim para explicar direitinho para vocês. A carreira... Peraí, só um minutinho aqui, gente. A carreira, gente, deixa eu chegar para cá, né, para focalizar aqui para vocês. A carreira é exatamente isso aqui. Peraí, deixa eu só arrumar a colcha aqui. Pronto. Então, a carreira é exatamente isso aqui, olha. Nos 4 cantos, nós vamos fazer o grupo de 4 pontos altos juntos, né? 2 pontos altos juntos 4 vezes, fazendo uma correntinha entre um grupo e outro. 4 vezes aqui. Terminou o último grupo, não faz mais correntinha. Isso é nos 4 cantos. Depois, em seguida, a gente faz um ponto alto em relevo. Deixa eu botar para cá. A gente faz um ponto alto em relevo no segundo ponto alto da carreira anterior. Tá bom? Depois fazemos no Vzinho, no próximo V, né? Já no primeiro Vzinho, um ponto baixo. E aí, a gente repete esses pontos aqui, esses grupos, a gente repete no próximo V. Pula para o próximo V. Esses 2 grupinhos aqui de 2 pontos baixos. Um ponto baixo num,
3 correntinhas, outro ponto baixo no outro. Em seguida, a gente repete esse grupo daqui, tanto um quanto o outro, tá? É o mesmo grupo. Nós vamos repetir esse grupo aqui, nós vamos repetir no próximo Vzinho. Terminou aqui, ó, o último grupo, imediatamente faz no próximo V um ponto baixo, 3 correntinhas, e no próximo V outro ponto baixo. No próximo V nós vamos repetir esse grupo aqui. Então, é assim por toda a carreira, tá? Como vocês estão vendo aqui, olha. A única diferenciação é que a gente está no canto, no ponto alto, no segundo ponto alto faz um ponto alto em relevo, no Vzinho seguinte faz um ponto baixo, e aí começa essa sequência aqui, que nós vamos fazer até o final da carreira, tá? Essa sequência daqui, ó. Essa sequência que eu falo aqui. O grupo de 2 pontos altos juntos, nos 2 Vzinhos, um ponto baixo, 3 correntes e um ponto baixo. No próximo Vzinho, o grupo, quando eu falo grupo, é de 4 pontos altos, de 2 pontos altos juntos 4 vezes. O grupo, que terminou o grupo, no Vzinho seguinte, um ponto baixo, peraí, deixa eu puxar aqui, um ponto baixo, 3 correntinhas, no Vzinho seguinte, outro ponto baixo. No próximo Vzinho, o grupo, de novo, terminou o grupo, um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. Terminou o ponto baixo, no próximo Vzinho, o grupo. É sempre assim essa sequência, tá? A sequência é essa. Quando vocês terminam esse início aqui, grupo, ponto alto em relevo e um ponto baixo, aí começa, tá? Aí começa essa sequência aqui, ó. Grupo, 2 pontos baixos, grupo, 2 pontos baixos, sempre um em cada Vzinho, tá bom, gente? Então, eu vou até o final dessa lateral, quando chegar lá no final, para vocês verem como que fica direitinho, tá bom? Então, aqui, gente, olha, eu já cheguei aqui no final. Já cheguei aqui no final da primeira lateral, como eu falei para vocês. E no último Vzinho, aqui tá o canto, ó. No último Vzinho, nós vamos terminar com um ponto baixo, como nós fizemos aqui no começo, olha. Tá enorme a colcha, tá enorme. Olha, aqui tá o começo, ó, tá vendo? Então, nós fizemos aquele ponto alto no segundo ponto e logo depois nós fizemos o ponto baixo para começar a sequência de pontos, né? Sequência de grupo, de 2 pontos baixos, grupos e por aí vai. Então, a gente termina assim como nós começamos aqui, com um ponto alto cruzado no segundo ponto e um ponto baixo. Aqui no final nós vamos fazer a mesma coisa, olha. Peraí, deixa eu tirar a colcha daqui, para não confundir. Olha, aqui eu fiz o último grupo do ponto alto junto, fiz aquele ponto baixo, e agora eu vou fazer o ponto alto em relevo nesse primeiro ponto aqui, tá? Nós fizemos lá no início, agora nós vamos fazer aqui também. Então, lá foi o último ponto, o segundo ponto. Aqui vai ser o primeiro, tá? É sempre o último. Aqui é o primeiro e lá é o último, ponto alto. Então, nós vamos fazer o ponto alto em relevo, ó, pegando por trás, laçamos o fio, puxa, e aí arremata e faz o ponto alto normal, tá bom? É só para ele fazer esse relevinho aqui. E daqui a gente parte direto pro cantinho para fazer aqueles pontos altos que nós fazemos. Olha, ponto alto junto 4 vezes. Uma corrente, já fizemos um grupo. Vamos fazer o segundo. Ponto alto juntos,
2 pontos altos juntos, uma corrente, de novo 2 pontos altos juntos, outra corrente e o quarto grupo de 2 pontos altos juntos. E aí, o que nós fizemos aqui, olha, do ponto alto em relevo, nós vamos repetir aqui. Aqui é sempre essa ordem. Aqui nós fizemos no último ponto alto, né? Aqui nós vamos fazer no segundo. É sempre no ponto alto da beirada, tá? Do de fora. Tá bom, gente? Ó, ponto alto em relevo. E aquele ponto baixo que a gente faz aqui, o primeiro ponto baixo, e aí a gente começa com o grupo, 2 pontos baixos, grupo, e aí a gente começa tudo de novo. Então, gente, olha, eu vou terminar a carreira inteirinha, tá? E já vou me despedir de vocês aqui nesse vídeo, já vou encerrar esse vídeo aqui, porque ele tá tão simples essa carreira que não há necessidade de eu fazer com vocês. Então aqui, olha, vocês prestem bastante atenção na questão do ponto alto em relevo, o primeiro ponto baixo, tá? E aí começa a sequência de grupo, pontos baixos, grupo, pontos baixos, tá bom? E para terminar é a mesma coisa. Termina com um grupo, um ponto baixo, um ponto alto em relevo, e aí no canto faz aquele grupo que é repetido em toda a carreira. Tá bom, gente? Então, olha, um ótimo dia para vocês, tá bom? E vocês aguardem que no próximo vídeo nós vamos já partir para a próxima carreira. Tá bom, gente? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus.